Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam todos bem, na companhia da sua família e na companhia também do nosso querido amigo Jesus. Bom, eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa série de histórias que Jesus contou, das parábolas de Jesus. E hoje eu trouxe mais uma história, mais uma parábola que Jesus contou. A nossa parábola de hoje é o filho pródigo. E essa história, ela está aqui, ó, na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Porque como eu já contei para vocês as duas outras parábolas, que foi primeiro a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Jesus, ele contou essas três parábolas juntos. Por quê? Jesus, aqui no capítulo 15, no versículo 1, está escrito bem assim, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus, quando ele contou essas três parábolas, ele ouviu o que esses fariseus e escribas estavam falando. Se a gente trouxesse isso para os nossos dias atuais, crianças, seria assim, como se Jesus chegasse numa favela e começasse a falar sobre o reino de Deus. E ali na favela tem bandido, tem drogado, tem pessoas de bem, tem pessoas ladrões, mas ele não quer saber, ele quer falar sobre o reino. E como os escribas e os fariseus fossem aquelas pessoas que morassem num bairro melhor e fossem o quê? Os religiosos da época. Porque os fariseus eram aquelas pessoas que cuidavam do templo na época de Jesus. Era eles quem eram os guardiões das leis do Pentateuco, da Torá, das leis de Moisés. Então, eles ficavam ali, né, olhando para ver se as pessoas estavam realmente seguindo a regra, né, tudo o que Moisés tinha deixado como preceito para o povo judeu. E Jesus, ele veio para quê? Para quebrar esses paradigmas. Então, Jesus, ele se reunia com as pessoas. Por isso que nós já vimos nas outras duas lições passadas, o próprio Jesus falando que ele veio para buscar os perdidos. Então, se os fariseus e os escribas já conheciam a palavra, já sabiam sobre como agir para entrar no reino dos céus, para que Jesus ia ficar falando para eles? Ele foi atrás de quem ainda não conhecia a palavra. Fora que naquela época não se tinha a Bíblia escrita como nós temos hoje. Naquela época, eram os escribas que escreviam lá o que os profetas tinham escrito e deixavam guardado no templo. E aí, quando as pessoas iam no templo, que eram as igrejas da época, ali havia leitura das profecias, ali havia leitura dos mandamentos para que as pessoas pudessem ouvir e praticar aquilo. E aí, Jesus, sabendo da intenção do coração deles, aí ele contou essas três parábolas. Primeiro a da ovelha, depois a da dracma. Aí lá no versículo 11 fala bem assim, e continuou. Aí ele contou a parábola do filho pródigo. Está escrito bem assim, ó. Certo homem tinha 2 filhos. Aqui na Bíblia, crianças, não fala o nome desses 2 jovens. Mas para a nossa história ficar mais gostosa, né, trazendo para o dia de hoje, a professora Esther vai dar nome para o nosso personagem principal dessa história. Vamos dizer que esse jovem se chama, vamos dar o nome para ele de Gastão. O Gastão vivia numa linda fazenda junto com o seu pai e ele tinha todo o conforto que ele desejava. Ele era o segundo filho, ele era o filho mais novo daquele homem.
E o Gastão, ele não estava feliz com em viver ali na fazenda, não. Ele não estava feliz em viver ali junto com o papai. Ele estava achando a vida muito sem graça. E o pai cuidava dele. Assim como Deus, o pai, cuida da gente, nos dá o sustento. O que é o sustento? A roupa, o calçado, o alimento, a saúde, uma casa para a gente morar. Ele cuida muito bem de nós. O Papai do Céu cuida muito bem da gente. Da mesma maneira, esse pai cuidava dos seus 2 filhos. Só que o Gastão não estava feliz, não. Aí, sabe o que ele fez? Ele chegou no pai dele e falou assim: papai, olha, eu quero a minha parte da herança. Quero que o senhor me dê a minha parte da herança. E o pai, né, para agradar o seu filho, foi e deu a sua parte da herança. Só que, crianças, o normal é a gente só recebe herança quando o nosso pai morre. Porque quando, assim, digamos, né, que o pai, o chefe de família, alguém vai deixar uma herança para você, quando ele morre, vem o advogado e fala: olha, fulano morreu e ele deixou um testamento. Então nós vamos ler o testamento e vamos ver o que ele deixou para cada um dos filhos ou dos parentes. Então, a herança só é dividida após a morte da pessoa. O Gastão não quis saber, não. Gastão pegou a herança dele antes mesmo do papai morrer e foi embora. Pegou o dinheiro, ó, o papai não se negou a dar a herança para ele. Ele então, ó, pegou ali a sua parte da herança, deixou seu pai, sua casa, o papai com o coração triste e foi, caiu no mundo. Vou curtir a minha vida doidado. Mas, assim como, crianças, o Gastão não quis saber de continuar ali no conforto da sua casa, no conforto da sua fazenda, nós também, quando nós praticamos coisas erradas, que nós pecamos, a gente faz a mesma coisa, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos ali fazendo tudo que agrada a Deus, nós estamos cercados de amor de Deus. Mas aí a gente resolve: não quero mais saber de Deus não, eu agora vou aprontar tudo. Vou xingar, vou bater, vou brigar, vou desobedecer, vou fazer tudo que é de errado. E a gente acha que longe de Deus a gente está vivendo melhor. E foi o que o Gastão fez. Ele pegou o dinheiro que o papai deu para ele, a sua parte da herança, e foi curtir a vida doidado. Saiu, arrumou um monte de novos amigos e todo dia era festa, diversão, né? Todo dia, vamos fazer uma churrascada hoje? Beleza, vamos lá. Aí ia para um bar, pode deixar todo mundo beber à vontade que eu pago a conta. E ele continuou. Só que sabe o que aconteceu? E aí, quando você tá com dinheiro, quando você tá bem, tem sempre muitos amigos perto de você. Mas como ele não economizou, como ele não poupou, um dia, o que aconteceu? O dinheiro do Gastão acabou. E aí, os amigos foram tudo embora e o Gastão agora ficou sozinho, porque os amigos dele eram amigos da onça, só queriam amizade com ele enquanto ele tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a amizade. E aí, acabou o dinheiro. Agora, como é que o Gastão ia fazer para sobreviver, para se alimentar? E justo quando isso aconteceu com o Gastão, do dinheiro dele acabar, a Bíblia fala que passou pela terra naquela época uma grande fome. Começou a haver uma seca muito forte e houve fome na terra. Aí o Gastão, que era filhinho do papai, que tinha tudo na mão lá na casa do papai, o que ele teve que fazer? Teve que ir trabalhar. Só que sabe o que acontece? O Gastão nunca tinha trabalhado na vida e ele não tinha uma profissão, ele não sabia o que fazer, porque na casa do pai ele era o filhinho do papai, só curtia, pegou
pegou o dinheiro, foi curtir também, e aí ele teve que trabalhar. Como ele não sabia fazer nada, o que ele foi fazer? Foi trabalhar como cuidador de porcos. Pensa, crianças, pensa num bicho que tem as fezes fedidas. Pensa num bicho que é nojento, assim, o ambiente onde ele vive. É o porco, apesar da carne ser uma delícia, mas o porco é um bichinho, por isso que já diz, porco. Porque ele só vive lá chafurdado na lama e no meio da sujeira. Foi para onde o Gastão, que era lindo, maravilhoso na casinha do papai, teve que trabalhar. Só que o homem para quem ele trabalhava falava, ó, você vai cuidar dos porcos. Não dava comida para ele não. Falava, ó, quando você pegar seu dinheiro, você compra a sua comida. E aí o Gastão começou a ver aqueles porcos comendo lavagem e ele desejou, porque ele estava com fome, ele desejou comer a lavagem daqueles porcos. E aí ele começou a pensar, puxa, na casa do meu pai eu comia do bom e do melhor e agora eu estou aqui cuidando desses porcos, desejando comer as comidas desses porcos. Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele, vou falar assim, papai, olha, não precisa o senhor me tratar como um dos seus filhos, não. Me trata como um dos seus jornaleiros, só me dê um trabalho para mim poder sobreviver. E aí ele foi pelo caminho pensando no que ele diria ao seu pai. E para a surpresa do Gastão, quando ele vinha no caminho, que ele viu lá de longe, o papai dele estava lá, o esperando. E da mesma maneira, crianças, assim como o pai do Gastão o estava esperando na porta, na porteira da fazenda, todos os dias ele ia olhar para ver se seu filho querido voltava, da mesma maneira também, Jesus, ele espera que nós reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros e voltamos para ele. Da mesma maneira como aquele pai estava aguardando aquele filho, Deus também espera que nós nos voltemos para ele. Ele espera que nós entendamos que o único lugar onde nós podemos ser felizes é tendo Jesus no coração e tendo um lugar lá no reino celestial, que é a casa onde ele mora. Porque Jesus, quando esteve aqui, ele falou bem assim, ó, não chore, nem fique triste, porque eu estou indo para o Pai. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês que estou indo preparar lugar para vocês. Então, ele também espera que nós voltemos para ele, para que nós possamos ir morar no céu junto com ele. Então, o pai, quando viu seu filho, foi correndo se encontrar com ele. E aí o Gastão falou, papai, me perdoa porque eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Mas olha, não precisa me tratar como filho, me trate como um dos seus jornaleiros. E o pai, não, você é o meu filho. Foi e falou para o empregado, vai lá, pega a melhor roupa que tem, pega o meu anel mais bonito, coloca no dedo do meu filho, mata o boi mais cevado, mais bonito que tiver e vamos preparar uma festa para o meu filho. Porque o pai mandou vesti-lo de roupas bonitas e deu a grande festa para ele. Porque ele estava feliz com a volta do seu filho que estava perdido. Mas o Gastão, ele teve que o quê? Que reconhecer que ele era pecador e que ele tinha ido contra. Primeiro, ele foi contra quando ele quis a sua herança antes da hora. Segundo, ele foi contra quando ele gastou tudo o que ele tinha sem poupar. Mas ele reconheceu o seu erro. Em 1 João, crianças, 1:9, olha só o que está escrito aqui, ó. O que Deus quer que nós façamos, ó.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Está escrito, ó, em 1 João 1:9. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecermos que somos pecadores e que Jesus é o único capaz de perdoar todos os nossos pecados e todas as nossas injustiças. Quando nós confessamos os nossos pecados e que nós cremos com o nosso coração e com a nossa mente que Jesus, ele morreu crucificado numa cruz e que depois ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, quando nós cremos nisso e nós o convidamos para entrar no nosso coração, aquele coração que estava sujo, cheio de pecado, o que acontece com ele? Ele fica limpinho, que é o que nós acabamos de ler, que está em 1 João 1:9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, crianças, eu espero que assim como o Gastão se arrependeu dos seus erros e voltou correndo para os braços do Pai, você também, que ainda não tem Jesus no coração ou que ainda não reconheceu como seu Senhor e Salvador, que você faça isso, para que você possa ter direito a ir morar no céu junto com Ele. Porque enquanto você não se arrepender dos seus pecados e confessá-los, você não tem como se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, o seu Criador. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa parábola de Jesus. Um beijo para vocês. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilhe e eu espero vocês no nosso próximo vídeo para mais uma parábola de Jesus.